todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel, és fiel em todo o tempo. Dom, 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 dom. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Convido os amados a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Romanos, capítulo 8. Do verso 31 em diante, amados. Onde a palavra do Senhor nos declara, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aleluia. Romanos, capítulo 8, no verso 31. A palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não será também como ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morre, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, em qual está a direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos o dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amados, verdadeiro, fiel, que nos justifica. Então nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Amém? E que você possa tomar posse desta palavra nesta noite. Nada, meus amados, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido os amados a abrir o cantor cristão para estarmos entoando o hino. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor nesta hora também, em nome de Jesus. O cantor cristão do hino 160. 160, amém? A fé contemplada, glória a Deus por isso. Aleluia. 160. Deus promete grandes coisas conceder
A qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Aleluia! Glória a Deus. A nossa fé Jesus contemplará. Amém? Glória a Deus. Passo a oportunidade para a apresentação do Moriá nesta hora. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor também com o Ministério de Dança. Amém? Glória a Deus. Saudamos lá da igreja com a graça e a paz, amém? Espera só um momentinho. Irmãos, nós queremos apresentar um hino, e esse hino, ele vem em referência a 1 Reis, capítulo 21. Vamos falar agora do versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Esse capítulo fala sobre a herança que Nabote recebeu dos pais dele e que Acabe, mesmo sabendo que Nabote tinha recebido a herança, ele queria tomar a herança. A herança era uma vinha. Naquela época, Israel, cada um tinha a sua terra, certo? E essa terra era uma herança do Senhor para cada família. E não poderia ser doada, não poderia ser vendida, nem trocada para ninguém, porque era uma aliança dada pelo Senhor. Hoje,
nossa herança não é apenas terra. É o quê? São os dons, é o nosso ministério, é a nossa família. E hoje nós estamos doando, nós estamos vendendo, nós estamos trocando a nossa herança. Nós não estamos fazendo a obra, aquilo que Deus tem falado para fazermos. E isso é um aviso do Senhor para nós. Deus tem falado com a igreja, Deus tem falado com cada um. Deus deu a herança para você. E você tem feito o que com a herança do Senhor? Nabote, ele sabia muito bem que aquela terra era uma terra que o Senhor tinha dado. Ninguém foi falar para ele. Ninguém chegou para ele e falou: Nabote, essa terra foi Deus que te deu e você não pode. Não, ele já sabia. Você já sabe qual é a tua herança. Você já sabe qual é o teu ministério. Toma posse. Não deixa ninguém tomar aquilo que é teu. Deus está contigo a todo momento e hoje Ele está cobrando da gente, porque nós estamos deixando de lado isso, a nossa herança. Nós estamos o quê? Trocando por tempo, nós estamos trocando a nossa herança por conforto. Hoje nós estamos querendo vir aqui falar para vocês que Deus está cobrando de nós compromisso. Vamos chegar na igreja e querer ficar na igreja. Não ficar olhando para o relógio perguntando que hora que vai acabar o culto. O seu lugar é aqui. A sua herança é aqui. Deus está falando isso para todo mundo. Ele tem cobrado de todo mundo isso. Não permita que Satanás venha tirar a sua herança, de forma alguma. E Deus nem sempre vai confirmar para você aquilo que você já sabe. Se você já sabe que o teu dom é esse, se você já sabe que o teu ministério é esse, então não precisa ninguém confirmar. Deus já te deu e você já sabe, toma posse daquilo que Deus te deu. Amém? Manda avisar que não está à venda, não existe chance ou negociação. É que esta vinha não é qualquer uma, é minha herança e eu não troco não. E não tem preço nesse mundo que se compare com o valor e a importância que ela tem. O dinheiro e o sistema de Acabe não compram meu caráter nem a vinha também. Pode me pressionar, tentar me convencer, pode argumentar, mas eu não vou ceder. O que é meu e ninguém tira, é exclusividade enquanto eu tiver vida. Pode ameaçar, mas eu não vou perder. Tô pronto pra lutar e decidir vencer. Não vendo não, não toco não, existe um tesouro no meu coração.
Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Então, com quem está a sua herança, meu amado? Para quem você emprestou sua herança, né? Amém? Quem está cuidando da sua herança? Todos nós temos um chamado. Amém? Cuide da sua herança, meu amado. Agarre ela. Glória a Deus. Peço aos amados que abram vossas Bíblias. Lá em 2 Coríntios, vamos estar falando também dos nossos dízimos e ofertas também. Onde o Senhor ministra aos nossos corações, nos ensina, dá uma advertência. Amém? Porque o nosso Deus é o Pai verdadeiro que nos ensina a todo momento. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6, a palavra do Senhor ainda nos diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo pôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Meu amado, você é livre nesta noite para estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Seja livre, venha com o coração grato, alegre diante do Senhor. Devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta, amém? Ao nosso Deus fiel e verdadeiro, a quem nós servimos com muita alegria, amém? Convido você nesta noite, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através das canções. E o Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Convidamos os irmãos a se colocarem de pé. E se hoje for o seu dia de dizimar, de ofertar, se o Espírito Santo propor no seu coração para contribuir com esta obra, faça isso, por favor. Fique à vontade, amém? Enquanto nós ministramos essa canção. O Senhor tem sempre coisas novas para o seu povo. E coisas novas acontecem quando nós abrimos a nossa boca para cantar ao Senhor, amém? Para adorá-lo e glorificá-lo e bendizê-lo. Louvado seja o nome do nosso Deus, por sua graça, por sua boa obra. Aleluia. Sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução e fé são curas e poder. Neste lugar é a unção de Deus que está neste lugar. Vamos início, igreja. Algo novo sempre acontece quando você crê? É a unção de Deus que está sobre a nossa vida. Oh, é a unção de Deus que está
neste lugar. Nada vai impedir o povo de Deus. O inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu. Você já pode sentir aí? Explodindo em milagres de louvor, revolução e fé, santuras e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção, assim, igreja. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Glória a Deus. Quantos ungidos temos aqui nesta noite? Fomos ungidos para proclamar as boas novas a todos aqueles que precisam ouvir do Senhor Jesus. Aleluia! Um dia fomos nós que ouvimos as boas novas e aqui estamos. E agora nós temos a responsabilidade de transmiti-la como embaixadores de Cristo Jesus aqui neste tempo. Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eleve os seus pensamentos à sala do trono. Não deixe que nada te distraia. Que as nossas mentes sejam reféns agora do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para recebermos aquilo que Ele quer nos dar nesta noite. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Isso é uma oração, hein?
seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Cante, igreja, deixa o Senhor ouvir a sua voz. Em todo tempo nós reconhecemos isso, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Todo tempo, enquanto houver fôlego de vida em nós, cantaremos a bondade desse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. Ele está no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique, igreja, glorifique. Santo, 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 santo é o nome do nosso Deus. Eu fico imaginando a santidade do Senhor, e eu começo a clamar santo, 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 e não dá vontade de parar. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti,
seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. O final desta canção, irmãos, eu gostaria que vocês entendessem. Quando ele diz assim: não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Isso remete ao tabernáculo, igreja. Antes do Senhor Jesus, nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos, a glória de Deus. Mas hoje é diferente. Hoje não é mais no átrio ou no santo lugar. Hoje é no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. Se você crê, você pode adentrar na presença do Todo-Poderoso com confiança. Eu creio. Nós cremos, Senhor Jesus. O Ministério de Louvor agradece mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor. Para nós é sempre uma honra. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, estenda suas mãos para cá, para estarmos orando aos dízimos e às ofertas nesta noite. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos dizimando na Tua casa, ofertando, Pai, e crendo, Senhor Jesus, na Tua provisão, Senhor, e crendo, Pai, que o Senhor fará o melhor para cada um de nós, Deus, e que nós, Pai, possamos esperar do Senhor aquela boa medida, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Passo a palavra para o pastor Orlando nessa noite, onde estará ministrando aos nossos corações com a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado, minha irmã. Jesus te abençoe, velho. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Aleluias ao Senhor. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cremos que todos aqui já foram abençoados. Cremos que Deus está presente, porque já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Gostaríamos tão somente de que vocês continuassem atento, ligado com o céu. Deus não fala para quem não quer ouvir. Eu digo isso sempre. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus está te vendo. Deus sabe o que está passando no seu coração, na sua mente. Então, quando vamos falar com Deus, ou aprender de Deus, ou servir a Deus, devemos desligar de todos os propósitos, todos os pensamentos materiais, todo compromisso fica apagado agora, tão somente sintonizado com Deus. Aleluia! Sintonizado com o céu. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Você sabia? Deus não usa ninguém, não abençoa ninguém se ele não abrir o coração, se ele não der lugar. Deus respeita você. Mas se você sentir vontade de glorificar a Deus, glorifica a Deus. Se sentir vontade de dizer amém, diga amém, em toda a altura que quiser. Se sentir vontade de aplaudir, aplauda o Senhor. Não impeça a ação do Espírito Santo em sua vida.
Deus tem bênção para você. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de bênção. É o Deus que tem bênção, é o Deus que abençoa. Não é aquele Deus morto que não faz nada para ninguém. Mas o nosso Deus é vivo. Cheio de misericórdia. Bendito seja o teu nome. Amado, nesta noite nós queremos falar de um texto, parece que é até conhecido, bem conhecido. Mas foi aqui que o Senhor nos trouxe. E com certeza Deus tem um propósito para a sua palavra. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Aleluia. Amém, irmão. Glória a Deus. Alguém disse que não pode botar aí no painel, porque não, tem que pôr sim. Tem que pôr sim. Quem não tem Bíblia, lê. Quem acompanha, que tem dificuldade para ler, lê aqui, né? Amém. Então, Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, estamos dando um tempinho para as pessoas encontrarem, porque não é um livro tão conhecido, né? Aleluia. Glória a Deus. Leiamos, então, com toda a reverência, a palavra de Deus. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia! Aleluia! Te louvamos, Senhor, por esta hora bendita. Te louvamos por esta palavra gloriosa, maravilhosa, que o nos traz nesta noite. Te louvamos por todo o auditório aqui presente, por todos aqueles que, tocados pelo Teu Espírito, puderam chegar até aqui. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor possa agir nos nossos corações, em cada coração nesta noite. Queremos ver o Teu povo abençoados, edificados no Senhor. Queremos mais e mais do Senhor em nossas vidas. Oramos a Ti com muita gratidão. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos dar um tema a esta mensagem. Como servir a Deus? Temos aqui um grande exemplo, não temos? Como servir a Deus? Amados, nós vivemos o mundo do cristianismo. Dificilmente você encontra uma pessoa que não diz ser cristão. De uma, de outra igreja, cada negócio que até assusta a gente, mas diz que é cristão. Então é muito difícil você encontrar uma pessoa. Tem, mas é difícil encontrar pessoas que não creem em nada, não existe Deus, é pouco ateu. Mas será que estão servindo a Deus? Acreditar em Deus, saber que Ele existe, saber que Ele que fez o mundo com todas as coisas. Quase todo mundo sabe. Todo cristão confessa. Mas será que estamos servindo a Deus conforme Ele merece ou exige? Deus estabelece forma para o seu povo. Não é apenas falar que Deus é bom, que Deus é isso, eu creio, eu sou filho, não.
Jesus disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. As grandes igrejas, os grandes operadores de milagres, milagreiros, têm conseguido milhares e milhares de pessoas, de fiéis para as suas igrejas. Mas será que estão servindo a Deus? Será que tem salvação? Como servir a Deus? O profeta Abacuque nos dá aqui um exemplo glorioso. E precisamos aprender, e precisamos aceitar, e precisamos respeitar, e precisamos viver, se quisermos céu em nossas vidas. Não é de qualquer maneira que entramos lá. Tem pessoas que dizem que Deus é bonzinho, que não vai mandar ninguém para o inferno e que todo vai para um lugar só. Isso é meio de conversa. A Bíblia deixa bem claro que temos que servir a Deus conforme a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, os estatutos, para que tenhamos direito de entrar no céu pelas portas. Não é verdade? Então, amados, nós anotamos aqui alguns tópicos, e eu quero discutir muito rápido com os irmãos, se vocês já sabem que eu não sou muito longo. Se for esta noite, vocês não vão escandalizar. Amém? Primeiro, como servir a Deus? Acreditar que Deus é o único Deus. Único. E quando acreditamos que Deus é o único Deus, abandonamos toda sorte de crença, de crendices, de superstição. Para servir a Deus, irmãos, não podemos dividir a fé. Deus não aceita fé dividida, Deus não aceita nada pela metade. Com Deus é tudo ou nada. Quantas pessoas dizem ser cristãos e até estão esperando o céu, mas acreditam em tudo que vê pela frente, cheios de mau costume, mal informados, superstição, crendices, coisas supérfluas que não levam ninguém a lugar nenhum e que não são verdades. As pessoas são criadas em muitos lares assim, supersticiosos, creem em tudo, em bendição. Olha a sorte, olha a mão, cartomante, horóscopo, isso tudo é coisa diabólica. Não existe essas besteiras. Tem gente com a cabeça cheia de coisas bestas. Certa feita, minha irmã me chamou para orar pelo filho. Eu fui lá. E lá, o que está acontecendo com o neném, minha irmã? Ele está com o vento virado. Que é isso, irmã? Se o vento virar, sai para o outro lado. Não tem negócio de... Mal olhado, quebrante, aguamento. Esta está desnutrida, está aguado. Dá leite de égua para ele. Ou sara ou morre, porque leite de égua é ração para burro. São cristãos. Estão servindo a Deus, não está servindo a Deus. Como servir a Deus? Abre mão de tudo isso. Abandona tudo isso. Israel cria no único Deus verdadeiro. E quando apostatava, como foi no caso de Judá,
Deus o castigava porque Deus não aceita tal coisas entre o seu povo. Ou é de Deus ou não é. Josué botou o povo na parede. Escolha hoje a quem servais. Se esse monte de Deus que vocês têm, Deus do passado, essa bagunça toda aí, ou Deus Todo-Poderoso, Deus do céu. Eu e minha casa vamos ficar com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus não aceita metade. Deus não precisa de auxiliares para curar ninguém, para operar, para salvar. Ele é poderoso. Um dos seus atributos é superpoderoso, onipotente. Aleluia! Abacuque estava vivendo dias difíceis. O livro de Abacuque foi escrito mais ou menos, a sua vida foi 606 a.C., contemporâneo de Isaías, Ezequias e tantos outros. Israel havia apostatado da fé, voltaram à idolatria, e Deus então permitiu que eles fossem levados para o cativeiro babilônico. Babilônia havia se tornado a maior potência mundial. Tomou o Egito, venceu o Egito e invadiu a Canaã e levou uma parte considerável dos judeus para o cativeiro. Poucos meses depois voltaram e levou mais 10 mil cativos. Foi nessa época que o profeta estava sentindo o peso da mão de Deus sobre o seu povo. Preocupado, ele mesmo perguntou por que Deus usa a nação ímpia para castigar o seu povo. Porque o povo precisava ser castigado. E aquele que castiga o povo de Deus tem que ser castigado. Então Deus não podia usar outro povo, se não ser um povo ímpio, porque ia ser castigado depois, como foi o caso de Babilônia. Mas ele, depois de fazer a sua declaração de fé, o tema do livro é viver pela fé, acreditar em Deus, ter Deus como verdadeiro, como fiel, como único, como capaz. Ele disse, então, ainda que a figueira não deu o seu fruto. Começou a apresentar as coisas mais preciosas da sua terra. A figueira era uma árvore importante na Palestina. Tinha um lugar, e tem um lugar importante na Bíblia. Veio lá do princípio do Jardim do Éden. Deus fez lá no primeiras plantas. A Bíblia diz que Adão e Eva fizeram para si aventais de folha de figueira. Ela produziu seus frutos, além de ser um bom alimento, ela produzia também cura, ela servia para cura, para colocar em machucado. Isaías mandou que Ezequiel colocasse pasta de figo nas suas feridas. Então a figueira, ela é símbolo de paz e de prosperidade na Bíblia, biblicamente. Ele disse, ainda que essa figueira não produza. Não era por acaso que ele fez isso. Porque Deus, quando queria castigar, usava várias maneiras. E, às vezes, Deus proibia ou impedia que as coisas produzissem. E é por isso que ele disse, apesar de tudo que já está acontecendo, ainda que a figueira não produz, e ainda que a videira não deu o seu fruto, videira vocês sabem o que é, plantação de uva, né? Fala-se arbustos
ela produz a uva, e a uva vocês conhecem. E a uva servia para o alimento, para o vinho, né? Era necessário, como é necessário o vinho, nós hoje cristãos usamos na ceia o suco de uva, se não tivesse uva. Jesus usou o vinho, não é? Então, amados, a videira, ela tem também lugar importante, ela representa Deus, ela representa o povo de Israel, representa Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Abacuque disse, ainda que a videira não dê fruto. Outra expressão gloriosa, ainda que a oliveira minta. A oliveira produz as azeitonas, além do alimento, ela produz o óleo, e o óleo da oliveira era usado para o tabernáculo do templo e também para a unção, além do alimento. A madeira da oliveira era uma madeira especial, de alto resistência, madeira dura, altamente poluidora, dava um poluído muito importante e era muito usada. Inclusive, foi os 2 querubins do templo e a porta do Santo dos Santos era feita de madeira de oliveira. Ele disse, ainda que a oliveira não dá nada. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, era a principal fonte de carne, fornecimento de carne para Israel. Ainda que não haja mais carne, acaba tudo. Ainda que os campos não produzam. Todo mundo sabe o que é plantação, nós moramos numa terra campestre. Dependemos das plantações. Ele disse, ainda que o campo não produza mantimento. E as ovelhas sejam arrebatadas. E ainda que não haja vaca no curral, faltava o leite. Que é importante para nossas vidas. Eu disse, ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! Isso é exemplo de fé. É dessa maneira que Deus quer que sirvamos, independentemente de qualquer coisa. Tem muita gente que quer servir a Deus à base de troca. Faz isso para mim e eu faço isso para o Senhor. Se Deus fizer isso e isso na minha vida, eu vou fazer isso para Ele. Deus não exige nada de valor de você. Sabia? Deus exige apenas o seu amor, a sua dedicação, o seu respeito, sobretudo a sua obediência. O dízimo dos dízimos não é para ir para o céu. Deus não precisa de dinheiro. O dízimo que entregamos era para a construção de igreja, de templo e manutenção da obra do Senhor na terra. É para o crescimento da igreja. E quando nós somos obedientes, então tudo produz, a terra produz. Por isso o Malaquias diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Quando eu disse assim, porque naquela época não havia moeda que nós conhecemos hoje. Era a base de troca. Então, colhia a banana, trazia o cacho. Colhia o arroz, trazia a porção. O trigo, a uva, a oliveira, ele trazia e colocava, havia um lugar para isso, um almoxarifado para receber os donativos. E o sacerdote, então, trocava por coisas que fossem necessárias para a manutenção do templo e da sua obra. Ele diz, trazei tudo e depois fazer prova de mim. Se eu não te abençoar, se não encher o seu celeiro, a sua casa. Então, quando somos obedientes, Deus nos abençoa.
Mas quando estamos fora dos planos de Deus, haverá maldição. Mas, meus amados, com maldição ou sem maldição, o nosso propósito deve ser servir a Deus independentemente. Preguei para um indivíduo que estava doente, orei com ele, ele disse, se Deus me sarar, eu vou para a igreja. Eu disse, você não vai. Por quê? Porque Deus não vai sarar você para ir para a igreja. Vai para a igreja para Jesus te curar. Se Ele não te curar, eu corto o meu pescoço. Mas você está impondo condição para Deus, e para Deus não se impõe condição. Deus é soberano! O indivíduo planta. Deus abençoe que fizer uma colheita boa, eu vou dar o dinheiro, porque se der pouco, não vai levar nada. Contei para o pastor aqui na quinta-feira, para a igreja, parece. Quinta-feira dessa que eu preguei aí. E uma congregação na roça, um lugar chamado Córrego do Ipanema. E uma família, converteu lá abençoada. Eu fui visitar a casa dos irmãos, cheguei lá, a porca tinha parido 10 leitão. Entre os 10 tinha um pequenininho. Eu falei, que maravilha, irmã, 10. Pastor, 10, tudo bonitinho. Só saiu esse pequenininho aí. Mas eu já falei com Deus, se Deus quiser abençoar, que escapar tudo, aquilo ali vai ser da igreja, vai ser de Jesus. Tem que escapar tudo para dar uma ruim para Jesus. É desse jeito que serve a Deus? Quando a Bíblia disse, honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias dos seus bens. Primícia quer dizer as coisas de primeira, o que dá primeiro, o melhor. Quando você planta uma bananeira, o primeiro cacho é o maior. Como servir a Deus? Independentemente de favor de Deus. Colocar a vida no altar. Esperar somente em Deus. Dê o que der, venha o que vier. Ainda que o vento sopre o contrário, estamos firmes na mão de Deus. Andando com Deus, esperando em Deus, glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus. É hoje, dias de você reconciliar com Deus. Segura na mão de Deus. Eles cantam aí quando o indivíduo morre. Segura na mão de Deus e vai. Pelo amor de Deus. Quando eu morrer, não canta assim atrás de mim, não. Eu vou levantar lá e armar o maior barraco. Não gosto desse jeito nenhum. Então, tu segura na mão de Deus quando está vivo, depois de morto, segura na mão de Deus e vai. Vai, mas ninguém vai com ele. Vai adiante, vai para trás. Vaza. Servir a Deus, independentemente de retorno, de bênção. Como servir a Deus? É independentemente do que Deus vai fazer. Só que, quando agimos assim, Deus nos dá uma abundância. A Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia é cheia de promessas. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda tenho um terceiro ponto. Como servir a Deus? Por amor. A base principal de tudo é o amor. Servir a Deus por amor é cumprir o primeiro mandamento da Bíblia. Não é verdade? Amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus independentemente de qualquer circunstância. Se Deus me curar, eu vou servir. Então, se Deus não curar, não vai servir. Quero que Deus me leve, são ou doente,
seja inteiro, os pedaços, a carcaça de velho, mas que eu quero ir, e eu vou em nome de Jesus. Porque o que vocês veem aqui é a carcaça, meu espírito é novo, eu sou renovado. Amém? Eu sou renovado. Aleluia. Fica velho a carcaça, mas o espírito é novo. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor se renova cada dia. Né, irmão Pereira? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar a Deus é o dever de todo ser. Amar implica respeitar. Amar implica obedecer. Quem ama, obedece. Quem ama, respeita. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que o amor não suporta com leviandade, não suspeita mal. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, fala da suprema excelência do amor. E você precisa amar a Deus. Pensar no que Ele fez por você. Pense no que Ele fez. Os irmãos cantam aqui, cada cântico glorioso. O que é que Deus é, o que Ele faz, o que está fazendo e o que pode fazer em nossas vidas. Vale a pena servir a Deus. Mas precisamos, amados, corrigir como estamos servindo a Deus. A vida é cheia de altos e baixos. E muitas vezes esses baixos da vida sufocam um pouco a nossa fé. Somos carnais, na verdade, somos limitados. E às vezes tropeçamos aqui ou ali. Nós precisamos parar para pensar quem somos nós. Se somos de Deus, como estamos servindo. Se não somos, precisamos ser. É hora de começar a servir a Deus. É hora de começar a levar a coisa séria. É hora de conserto. Estamos próximos do arrebatamento. Não sabemos a hora, mas que Ele vem. E que venha hoje ou amanhã, não importa. Importa estar no plano de Deus, abençoado por Deus, vivendo a vontade de Deus, vencendo o diabo, pisando na cabeça de Satanás e levando vidas para o reino de Deus. A igreja do Senhor é um dínamo na terra, é uma potência, é a autoridade máxima. O mundo já reconhece a igreja como melhor. Só não veio porque está preso pelo pecado, pelas vaidades. Satanás tem cegado o entendimento, mas o mundo já sabe que a igreja do Senhor é o melhor caminho, é a melhor opção, é o melhor povo. É uma nação abençoada. Somos uma tribo abençoada, não importa o nome. Batista Nacional é uma tribo. E somos uma tribo abençoada por Deus. Uma igreja que cresceu assustadoramente, que espalhou sobre o mundo inteiro. Temos missionários em todos os recantos do mundo pregando o Evangelho. Pessoas que dispuseram a servir a Deus. Como servir a Deus? Estamos servindo direitinho, está tudo certo? Aleluia! Mas está faltando alguma coisa. É hora de consertar a casa. É hora de arranjar as malas. Os sinais dos tempos se cumpriram. Deus está avisando que está próximo à vinda do seu Filho. Através dos terremotos, rumores de guerra. Está diante dos nossos olhos os acontecimentos de Mateus capítulo 24. Os sinais que precederia a vinda de Jesus. Está aí diante dos nossos olhos. Só falta vermos o céu abrir e Jesus descer para buscar a sua igreja.
É hora de tomar posição. É hora de levantar a cabeça. Refletir a você mesmo. Dá uma analisada aí na sua vida. Está tudo bem? Glória a Deus. Mas se não, vamos consertar. Vamos servir a Deus como Ele merece, como Ele precisa, como Ele quer. Aleluia. Amém. Vamos servir a Deus. Amém. Vamos servir a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer começar hoje a servir a esse Deus? A colocar a sua vida na presença do Senhor? Deus está esperando a sua decisão. O apóstolo Pedro disse que Deus é longânimo. Não quer que ninguém se perca, mas que venham arrepender-se. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de salvação. O Espírito de Deus já está movendo a sua vida, o seu coração. Essa coisa que você está sentindo aí diferente, que você não está entendendo. É o Espírito de Deus que está falando com você, está te convidando. Aleluia! No dia que eu me converti, eu passei por essa experiência. Comecei a crescer na igreja, parece que eu não estava cabendo mais dentro de mim, foi subindo. Eu ia estourar aquela noite se não tivesse convertido. Só que eu não endureci o coração. Eu levantei a minha mão aceitando a Jesus. 56 anos atrás, entregamos a nossa vida ao Senhor. E estou feliz com Jesus até hoje. Aleluia. Aqui está vindo minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe minha irmã. Mais alguém? Vem agora. É hora, é hora, é hora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Faz como essas vidas. Desafia o diabo. E vem colocar a sua vida no altar. Aleluia! Deus espera por você. O céu já está em festa. Os anjos estão glorificando a Deus. Porque as duas vidas entregaram a Jesus. É hora de decisão. Glória a Deus. É hora de salvação. É hora de reconciliação. Onde está a outra pessoa? Vem logo. Eu não posso demorar. Eu não quero demorar. Mas estou esperando você. Glória a Deus. A igreja fica em espírito de oração. Clama pelo sangue de Jesus. Porque quando as pessoas querem decidir, Satanás tenta impedir. Você começa a pensar no compadre, na comadre, no pai, na mãe. Alguém que não vai concordar. Deixa isso para lá. Deixa isso com Jesus. O negócio é você e Deus. É você que vai dar conta da sua alma. Uma pessoa que está querendo reconciliar com Deus e não está tendo coragem de levantar. Quero consagrar. Eu estou esperando você, deu uma oportunidade para você. Eu não vou insistir. Você que sabe. Mas Deus me mostra que tem uma pessoa querendo fazer reconciliação, querendo consertar a vida e está com vontade ou com vergonha de levantar.
Levante e venha em nome de Jesus. Levante e venha em nome de Jesus. Eu vou orar por essas vidas. Se você quiser, pode vir, eu vou orar por você também. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus te abençoe. A paz de Jesus te abençoe. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Eu vou dizer alguma coisa, você repete comigo, tá? Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a Ti a minha vida. Perdoa o meu pecado. Escreve meu nome no céu. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Com o perdão do meu pecado. Para a minha alma. Escreve meu nome no céu. Jesus, te entronizamos, declaramos que Cada servo do Senhor serve dessa bênção de Deus. Aleluia. Igreja, fica de pé, por gentileza. Que hora maravilhosa. Espera um pouquinho, tá? Nós vamos orar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, nós vamos orar. Tá bom? É hora gloriosa quando vida está rendendo aos pés de Jesus. Isso é o fruto da igreja, né? É a colheita de Deus. Vocês são colheita de Deus. Deus está recebendo vocês, né? E escrevendo o seu nome lá na glória. Se você morrer nessa noite, você vai para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro por essas vidas que fizeram decisão. Meu Deus, toma essas vidas pelas tuas santas mãos. Ó Pai poderoso, apaga toda a sua transgressão. Dá-lhe força e graça para continuar na presença do Senhor, vivendo e fazendo a sua vontade. Ensina as suas filhas a servir ao Senhor. Abençoa a sua casa, esposos, filhos, trabalhos. Dá a tua serva vitória em Cristo Jesus. Escreve com letra de fogo o seu nome da glória para nunca mais apagar. Pai Santo, e agora a tua igreja recebe essas vidas como nossas irmãs em Cristo, para a glória do teu nome. Nós oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor. Jesus te abençoe. Amém. Depois. Aleluia! Glória a Deus! Como me alegra e ver vida rendendo aos pés de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Pai! Abençoa a igreja que representa. Sempre que eu vem da sua presença, o Senhor pode escrever todo o seu povo, dá uma noite de paz, abençoa a casa dos céus, sua defesa, seu ponto de cada dia, seus trabalhos, dá o testemunho de vitória em tudo, meu Deus, e a recompensa dos queridos. Abençoa mais uma vez essas vidas que renderam para o Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus.
E agora, papai, o teu grande e a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do teu Santo Espírito seja com todos os nossos amados aqui nesta noite e todo o povo de Deus espalhado na terra. Deus de agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.